Fala pessoal, beleza? Estão com saudade de me ver, né? Tenho certeza disso, mas tá passando e já a gente volta com tudo aí. Só ouvir minha voz, né? Deve ser chato, né? Perder esse rostinho lindo aqui, mas vamos lá, galera. Vamos para falar um pouquinho hoje na nossa aula sobre ligação metálica, ok? Então o assunto de ligação metálica é um pouquinho mais curto em relação à ligação iônica, principalmente porque você não acaba fazendo exercícios de montagem da ligação metálica. É mais entender mesmo o conceito da ligação metálica, principalmente quais são as propriedades das substâncias metálicas que são formadas por meio da ligação metálica, tá bem? Então, inicialmente, vamos pensar o seguinte: se a ligação metálica é a ligação estabelecida entre metais, e metais são elementos que têm a tendência a doar elétrons, imagina, dois metais se unindo. É meio estranho, não é mesmo? Um metal quer doar, mas o outro também quer doar. É muito diferente da ligação iônica, que é muito mais óbvia, porque eu tenho um metal que quer doar, um ametal que quer receber, um doa, o outro recebe, acabou. Formam-se dois íons, um positivo, um negativo, esses íons se atraem por uma força eletrostática, formou então a ligação iônica. A ligação metálica é um pouquinho diferente, porque a ligação metálica é estabelecida entre metais. Vamos imaginar que a gente tenha um metal aqui, ó. Então vou desenhar aqui uma representação de Bohr, para um elemento metálico. Vamos supor que esse elemento tenha elétrons até a segunda camada, tá bem? Então ele tem elétrons aqui, tem elétron aqui, mas ele tem elétron até a segunda camada. Pensem, imagina ele próximo de um outro átomo metálico igual a ele. Também com duas camadas eletrônicas, certo? Com elétrons na primeira e na segunda camada, também querendo doar elétrons. Imagina, esse elétron está louco para ser doado, então ele vai lá e doa. Só que o outro átomo quer receber esse elétron? Não quer. Então o que acontece? Ele também vai lá e doa o seu elétron. Só que tem um outro átomo metálico aqui igual a eles que também não quer receber. Opa, ficou feio aqui. Deixa eu arrumar aqui. Também não quer receber esse elétron, ele quer doar esse elétron que está na sua camada de valência. Ele precisa doar. E aí o que a gente percebe é que a ligação metálica é uma incessante doação de elétrons pelos átomos metálicos. A gente costuma dizer que formam-se aqui falsos cátions, né? Porque a partir do momento em que um elemento doa um elétron, tá certo? Ele se transforma num cátion. Mas como esses elétrons eles são doados e não necessariamente recebidos pelo outro átomo, eles ficam todos perpassando pela estrutura do retículo cristalino, a gente fala que formam falsos cátions. E esses falsos cátions, eles ficam envoltos num mar de elétrons, em elétrons que ficam se movimentando por toda a estrutura do retículo cristalino. A ligação metálica ela é estabelecida, vejam bem, entre metais do mesmo tipo, perceberam? Eu desenhei 3 átomos metálicos do mesmo tipo. Esse elétron é doado, o outro elétron é doado, o elétron doado. E nessa incessante troca de elétrons, a gente tem a estrutura do retículo metálico sendo formado. Então a gente costuma dizer que aqui na ligação metálica, a ligação metálica na verdade, ela gera falsos cátions, vou colocar aqui entre aspas, tá certo? Para representar essa expressão. Esses falsos cátions, eles ficam envoltos em um, também vou colocar aqui entre aspas, mar de elétrons. Ou seja, elétrons que ficam se movimentando por toda a estrutura do composto metálico, da substância metálica formada. Entendem? Então, aqui a gente tem as eletrosferas se interpenetram, né? As eletrosferas interpenetram umas às outras em todas as direções, não é? Porque aqui eu coloquei todos um ao lado do outro no meio horizontal, mas tem átomo para cima, átomo para baixo, átomo para lá, para cá, em várias direções. E essas camadas eletrônicas, elas se interpenetram, formam-se essa nuvem eletrônica, esse mar de elétrons que se estende por todo o cristal. E os elétrons eles acabam sendo compartilhados por todos os átomos que estão ali, por todos os íons, na verdade, os falsos íons, falsos cátions que se formam nesse momento. A ligação metálica ela tem mais ou menos essa estrutura. É um pouquinho difícil de você perceber isso, de você compreender, porém lembre que ligação metálica a gente não vai acabar montando porque ela sempre é estabelecida entre metais do mesmo tipo. Vários átomos de lítio se unem, vários átomos de ferro se unem, vários átomos de magnésio se unem, vários átomos de alumínio se unem, tá bem? Mais importante do que a gente saber montar a ligação, porque isso não vai acontecer, é que você compreenda que há uma incessante troca de elétrons, um mar de elétrons se forma ali, tá certo? E os íons positivos ficam todos ali soltos nessa estrutura metálica.
Eu vou abrir aqui mais uma página rapidinho. Vejam bem, eu já deixei aqui aberto. Olha como que eles costumam representar a estrutura microscópica de um composto metálico, uma substância metálica. Tá vendo que aqui a gente tem vários íons positivos e vários elétrons rodando ao redor disso? Eu vou passar aqui um pouquinho para vocês verem. Vejam, ó, vários íons positivos, compreendem? Vários íons positivos e os elétrons livres se movimentando pela estrutura do retículo. Então, um composto, uma substância metálica, tem mais ou menos essa estrutura. Muito mais importante do que saber montar a ligação, porque isso a gente nem faz, é que a gente consiga perceber que também, assim como os compostos iônicos, as substâncias metálicas apresentam algumas propriedades. Então, vamos anotar aqui as propriedades das substâncias metálicas. Então, o fato de uma substância ser metálica, de você saber que a substância foi formada por ligação metálica, algumas características comuns a elas você vai poder encontrar, tá certo? E a primeira característica se refere ao estado físico da matéria. Lembra que os compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente? Normalmente, os compostos, as substâncias metálicas também são. Então, uma característica das substâncias metálicas é que eles são sólidos à temperatura ambiente. Ah, você fala assim, mas tem exceção, né, professor? Tem. Tem exceção, e uma exceção bem importante, que vocês veem bastante no dia a dia de vocês, que é o mercúrio. O mercúrio é uma substância metálica líquida à temperatura ambiente. Mas de resto, importante mesmo, tenham certeza que se for um composto ou uma substância metálica, vai ser sólido à temperatura ambiente com certeza. A gente sabe que é muito difícil derreter um material, não é? Sólido, metálico, justamente por quê? Porque eles apresentam pontos de fusão, obviamente que de ebulição também, elevados. Ah, tem exceção? Tem exceções, pessoal, tem exceções com certeza. Tem o sódio, o potássio, o lítio, que apresentam pontos de fusão abaixo de 100 graus Celsius, ou seja, não é um ponto de fusão tão elevado, não é? Tem o próprio galho, né? O galho que funde a uma temperatura tão baixa, 30 graus Celsius, então existem alguns, isso ao nível do mar, então tem algumas exceções à regra, mas como regra geral, é de se esperar que quando você tem uma substância metálica, o ponto de fusão e ebulição vai ser elevado, tá bem? Uma terceira propriedade que aí diferencia dos compostos iônicos, porque compostos iônicos também têm ponto de fusão e ebulição elevados, também são sólidos à temperatura ambiente, é o fato da condutibilidade elétrica. Lembra que os compostos iônicos só conduzem eletricidade no estado líquido ou aquoso, já que, como a gente tem elétrons que ficam se movimentando por todo o retículo do cristal metálico, a gente tem elétrons livres, e elétrons livres também transportam carga elétrica. Então, por esse motivo que eles são bons condutores de eletricidade, até mesmo no estado sólido. E isso diferencia, por exemplo, um composto iônico de um metálico, tá bem? Algumas outras características que são comuns a grande parte das substâncias metálicas. Além de serem bons condutores de eletricidade, eles são bons condutores de calor também. A gente sabe que os metais são bons condutores de calor, vocês estudam bastante isso em física, em termologia. Então, a condutibilidade de calor é uma característica marcante das substâncias metálicas. Além disso, a gente pode dizer que os compostos, as substâncias metálicas, eles apresentam maleabilidade e ductilidade. Maleabilidade é uma característica que os metais têm, que eles podem ser moldados e transformados em lâminas. Você pode fazer uma lâmina de alumínio, uma chapa, né, de alumínio, uma lâmina de ouro, a lâmina metálica no geral. E ductilidade é uma capacidade também que os metais têm de serem transformados em fios. Vejam bem os fios de cobre, né? Fios de cobre, fios metálicos sólidos. É uma característica também comum às substâncias metálicas. Eles são maleáveis e são dúcteis, tá bem?
Lembrando que eles também formam sólidos cristalinos, assim como os compostos iônicos, porém não são retículos cristalinos iônicos. São sólidos cristalinos metálicos. E uma diferença importante é que os compostos, as substâncias metálicas que têm o retículo cristalino metálico, eles já têm uma força de tensão elevada. Então não são tão difíceis, não são tão fáceis de a gente quebrar, não são tão quebradiços como os compostos iônicos. Essa é uma característica diferente. Embora ambos sejam sólidos, numa situação a força de tensão é mais elevada nas substâncias metálicas, enquanto nas iônicas é menos. Por isso são mais fáceis de serem rompidas. Tá bem? Só para a gente finalizar essa nossa aula de hoje, eu peço para que vocês não confundam tensão metálica, que nada mais é do que a ligação entre metais e que gera substâncias metálicas, com, vamos mudar a cor aqui, com ligas metálicas. São coisas diferentes. Ligação metálica é uma ligação química estabelecida entre metais e que geram substâncias metálicas. Enquanto a liga metálica é uma mistura de metais ou de metal e um outro tipo de material, que pode ser um semimetal ou um ametal, sendo que a predominância tem que ser de metais, tá bem? Então, quando a gente tem uma liga fabricada, por exemplo, fundindo os metais e juntando esses metais numa mistura única, a gente tem o que a gente chama de liga metálica. Liga metálica são misturas que podem ser de metais com semimetais ou metais com ametais. Lembrando que se for metal com semimetal ou com ametal, o metal tem que estar em maior quantidade na natureza. Na liga. Então vamos lá, só alguns exemplos de ligas metálicas que a gente já estudou em misturas homogêneas e misturas heterogêneas. A gente tem, por exemplo, o bronze. Bronze é um exemplo de liga metálica, tudo bem? Porque o bronze é uma mistura de cobre e estanho. Eles estão misturados, é diferente de falar que eles estão ligados, tá bem? Um outro exemplo, a gente tem o ouro, 18 quilates. O ouro 18 quilates é uma mistura, óbvio, que de ouro com prata ou com prata e cobre, por exemplo. É uma liga formada somente por metais. Quando a gente pensa, por exemplo, no bronze, já falei, no ouro, a gente 18 quilates, a gente fala, por exemplo, o aço inoxidável, o aço normal, o aço é uma liga de ferro com carbono. Quando a gente fala, por exemplo, o latão, que é uma mistura também de metais. Enfim, a gente tem várias ligas, não confundir ligas com ligações, tá bem? Então, pessoal, por hoje é isso. A aula de ligações metálicas é bem tranquilinha mesmo. Então, a gente encerra aqui. Tá certo? E como as ligações metálicas elas estão juntas com as ligações covalentes do tema 11 e no tema 12, então os exercícios a gente vai fazer ao final do estudo das ligações covalentes, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula!